Fazer água para mim. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Da última vez que nós expomos esse texto, eu não sei se os irmãos estavam lembrados, estão lembrados, mas eu expus dos versos 1 até o versos 3, falando sobre o cristão carnal. E Paulo diz assim, olha, eu não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, mas como a carnais, a meninos em Cristo. E nós vimos que, desde quando Paulo teve com eles, até o momento que Paulo escreveu essa carta chamando eles de carnal, tinha passado quase 5 anos. E aí, queridos, qual era o problema da igreja de Corinto? O problema da igreja de Corinto era diversos. Obrigado, irmão. Ele era problema, irmãos, de divisão, como nós estamos estudando, problemas voltados para a sexualidade, problemas voltados para pessoas bebendo na Santa Ceia. Enfim, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Por isso que a série que nós demos a essa igreja era uma igreja que saiu dos trilhos. Como lidar com uma comunidade complicada. E aí, meus irmãos, Paulo ainda está naquele bloco que lá na primeira introdução do panorama que nós fizemos na carta, eu dividi os assuntos de Coríntios, eles estão divididos em grandes blocos. E do capítulo 1 até o 4, se vocês estavam aqui na introdução, no panorama da carta, do capítulo 1 até o capítulo 4, o primeiro bloco de assunto é esse, facções, divisões dentro da igreja. E eu quero ver com vocês hoje, 1 Coríntios 3, versículo 4 até o versículo 9. Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler do versos 1, embora nós já tenhamos estudado os versos 1 até o 3, eu só vou ler os versos 1 até o 9, no entanto, o nosso estudo vai ser do 4 ao 9, porque nós paramos nos versos 3. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? Agora a ênfase é aqui do nosso estudo em diante. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou melhor dizendo, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas são servos por meio dos quais vieram a crer. Vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, mas a introdução do último sermão eu falei que Paulo estava aqui como médico. Primeiro ele vai detectar os sintomas, depois ele traz o diagnóstico. Aliás, ele verifica os sintomas, traz o diagnóstico. E aqui, na porção de hoje, Paulo ele vai trazer a cura. Qual é a cura para essa carnalidade? E Paulo vai mostrar primeiro, nos versículos 4 e 5, que os líderes, por quem os coríntios estavam brigando, se polarizando, se matando, idolatrando,
feito torcida organizada ou partido políticos, esses líderes são apenas serviçais, enquanto Deus, ele é a fonte. É curioso, irmãos, que no versículo 4, Paulo diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Vocês lembram que no capítulo 1, Paulo diz assim, olha, eu estou sabendo que está tendo facções no meio de vocês. Partidos, rasgando a unidade da igreja. Aí Paulo começa a mencionar 4 facções, 4 partidos que tinha rasgado a unidade da igreja de Coríntios. E esses 4 partidos eram o partido de Pedro, uns diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, e outros diziam eu sou de Cristo. E Paulo vai começar mostrando, olha, vocês são carnais. Foi por acaso Paulo que morreu no lugar de vocês. Vocês foram batizados no nome de Paulo. E, inclusive, esse grupo que dizia ser de Paulo, ele não encontrava apoio em Paulo. Ou seja, os caras fizeram uma torcida organizada ao redor de Paulo. E Paulo diz, meu amigo, eu não subscrevo nada disso. Vocês é que inventaram isso aí, eu estou fora disso. E Paulo, ele rechaça todos os grupos. Se fosse muitos líderes de hoje em dia, puxava o grupo do lado deles e vamos fundar logo uma igreja com o meu nome. Aqui está tudo certo. Paulo dá de cano de ferro, de vara verde, nem tudinho, inclusive no grupo dele. Que ele nem tinha fundado esse negócio. Usurparam o nome de Paulo e criaram, nós somos o grupo de Paulo. Só que Paulo começa a combater no capítulo 1, combate esse espírito de idolatria a personagem que os coríntios tinham. Os coríntios, irmãos, eu já expliquei, Corinto era na Grécia. E esses camaradas, tudinho aqui, gostavam de filosofia, igual o brasileiro gosta de futebol. E eles tinham os ícones dele, que eram, cada pensador, ele era líder de uma escola filosófica. Então, meu irmão, eles tinham milhares. E eles pegam essa mesma cultura e agora começam a aplicar dentro da igreja. Escolher pessoas, culto à personalidade. Só que quando Paulo vai afunilando o assunto no capítulo 2, já ele fala dos 4 partidos no capítulo 1, no capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, interessante que ele não fala mais dos 4, ele só fala dele e quem? Ele e Apolo. O que é que dá para entender nas entrelinhas? É que parece que desses 4 partidos, os 2 maiores ficavam disputando entre Paulo e Apolo, vocês entendem? Por isso que logo quando chegar aqui no capítulo 3, a ênfase só cai em Paulo e em Apolo. Por que ele só chama ele e Apolo? Dando a entender que esses dentro da igreja eram os 2 maiores partidos com mais força, com mais adeptos, com maior número de pessoas. E aí, quando ele diz no versículo 4, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Irmãos, ao formar partidos em torno de líderes, como Paulo, como Apolo, eles estavam agindo em um nível puramente carnal, puramente humano. Daí Paulo pergunta, não porventura não sois, a minha no finalzinho do versículo 4 diz assim, não estão sendo mundanos, talvez aqui você diz assim, não estão sendo carnais, ou não estão andais segundo os homens, né? Ou andais segundo os homens, ou estão sendo carnais, né? A minha tradução NVI, oi? Padrões dos homens, exata, boa essa tradução. Não andais segundo os padrões dos homens, ou carnais também, né? Mas essa padrão dos homens aí também é boa. Então, até aqui, irmãos, Paulo ele considerou a verdadeira natureza do evangelho, a fim de mostrar a insensatez. Lembra quando ele disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem? E ele pega dizendo assim, está vendo vocês que são amantes dos saberes humanos, da filosofia humana, da sabedoria desse mundo, essa sabedoria perante Deus é loucura. E essa sabedoria, esse acervo intelectual de vocês aí, nenhum deles foi capaz, é canal para se chegar a Deus. Aprove a Deus que não se chegasse a Ele por meio da sabedoria humana. Essa sabedoria aí dos homens, produzida da terra, diante de Deus não passa de loucura. Ela não é capaz de transformar, ela não é capaz de salvar, ela não é capaz de regenerar ninguém. E ninguém se chega a Deus por meio dessas vias. E aí,
Paulo mostra isso com o intuito de dizer, olha, Coríntios, é uma insensatez, é uma loucura esse culto de vocês a personalidades, inclusive a dele. E Paulo está querendo, ele vem construindo esse argumento para expor aos coríntios, olha, o caminho que vocês estão lidando é um caminho de insensatez. E por isso que ele diz, vê se, ainda no capítulo 1, né, quando ele diz assim, olha se são muitos os sábios, ou os muitos nobres, ou os ricos intelectuais, segundo esse mundo que Deus os chamou. Ele diz, não, Deus pegou as coisas desprezíveis desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. E agora, Paulo trata das questões do ministério cristão. E mostra que também, desse ponto de vista, é tolice, é mundanismo exaltar líderes religiosos formando partidos em torno deles. Os partidos dentro da igreja, irmãos, são sinais de imaturidade. Os partidos dentro da igreja são sinais de carnalidade. E hoje há muitos cismas, há muitos rachas dentro das igrejas, porque os crentes são imaturos. Nós precisamos estar muito atentos a isso, irmãos. O alvo de Deus para a igreja dele é para que essa igreja caminhe para maturidade. Vocês lembram quando nós estudamos 2 de Pedro? O tema de Pedro, lá na segunda carta, é esse, crescer na graça e no conhecimento. Irmãos, se uma criança, ela nasce, e depois de 10 anos, ela continua do mesmo tamanho, rapaz, isso é uma anomalia, irmãos. E do ponto de vista espiritual também. É claro que nem todo mundo cresce na mesma velocidade, mas a verdade é que todos devem crescer. E aí, meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos, porque o que Deus espera de uma comunidade dele é maturidade. E nós não temos de seguir homens, nós temos que seguir o Senhor da igreja. E aí, o apóstolo Paulo, ele diz assim nos versículos, ele faz uma pergunta retórica, que é aquela pergunta onde você pergunta, mas você não quer saber a resposta. Na verdade, a resposta está na própria pergunta. É quando você diz assim, tu não tem vergonha na cara não, é? Ele está querendo saber disso, ele está querendo fazer uma repreensão. E no caso, Paulo aqui, ele faz perguntas retóricas aqui no versículo 5, e até um pouco sarcástica da parte de Paulo. Ele diz assim, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Vamos parar por aqui, depois eu continuo o versículo 5. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Irmãos, quanta insensatez dos coríntios formarem grupos, se polarizarem em torno de líderes espirituais, líderes que são servos de Deus mesmo, porque Apolo era servo de Deus mesmo, Paulo muito mais, mas mesmo assim, Paulo está dizendo que é insensatez exaltar os servos a nível de senhores. Vocês entendem? Os servos de Deus não estavam sendo honrados como os servos, já estavam sendo tratados como o Senhor. Agora imagine, irmãos, insensatez. A igreja é a família de Deus. Os filhos de Deus, que tem Jesus como o irmão mais velho. Agora pega essa metáfora de família e aplique à nossa família mesmo, segundo a Carlos, a nossa família de sangue. E nós colocamos ali dentro da nossa casa, eu não vou usar o termo empregado, que não é muito bom, mas um funcionário, uma doméstica. E você coloca ali. Imagine a casa, se tivesse uma casa de uma família rica que tivesse mais de uma doméstica. E aquela família se dividisse em torno dos domésticos. Começasse a brigar, eu sou dessas domésticas, eu sou desse. Irmão, isso não faz sentido. Então, como é uma família dividida por causa de doméstico, dos seus servos, dos mordomos? É isso quando a igreja se divide em torno de líder. Porque o que é um líder, irmão? Se não um servo do Senhor.
senão um empregado da casa de Deus, vamos usar assim. É só isso. Paulo começa a combater esse espírito partidarista e afirmando o seguinte: quem é Paulo? Quem é Apolo? Tu sabe o que é que Paulo está querendo dizer aqui para os nossos dias? Ele está perguntando assim: ó, me diz uma coisa, quem é Paulo e Apolo na fila do pão? É isso que ele está querendo dizer, irmãos. Me diga quem é Paulo na fila do pão e Apolo. E aí, meus queridos, a segunda, eles eram servos de Deus. E Paulo diz aqui, afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Aí ele responde, apenas o quê? Servos. São apenas servos, irmãos. Eles carregam, Paulo aqui traz um tom sarcástico, quem é Paulo, quem é Apolo na fila do pão? Então é mais ou menos o que Paulo está fazendo aqui. Ele está lançando mão de um sarcasmo sobre si mesmo. É como se ele dissesse: se vocês soubessem quem eu sou, vocês jamais diriam que pertenciam a mim. Vocês jamais falariam um absurdo desse. Quem é Paulo? Quem é Apolo? E ele responde: são servos. E a palavra servos, aqui no grego, Paulo usa a palavra diáconos. De onde vem a nossa palavra diácono. E vocês sabem que no Novo Testamento existem dois sentidos para palavras diáconos. Um sentido comum da palavra diácono é aquele que serve a mesa, né? Servir simplesmente, ele serve. Então aquele que serve, ele é um diácono. E Paulo está falando aqui no sentido comum. E tem o outro sentido da palavra diácono no Novo Testamento, que se refere a um cargo, que é um dos oficiais da igreja. E Paulo está aqui usando no sentido comum, não no sentido de ter um cargo na igreja, embora ele tinha. Mas ele está usando assim: olha, eu sou apenas servo, eu apenas sirvo. Apolo também. E ele está dizendo mais ou menos assim: sabe quem é que nós somos? Vocês estão brigando, fazendo a torcida organizada no meu nome no dia Apolo. Sabe que nós somos? Nós somos os garçons da igreja. Se vocês soubessem quem nós somos, vocês jamais iriam dizer que pertence a gente. Nós somos garçons, nós somos servos. Porque nós somos garçons, nós somos os que servem à mesa. Nós não somos os donos da casa. Nós não somos aqueles que estão sentados à mesa. Na verdade, nós não somos nem sequer os cozinheiros, nem muito menos os convidados de honra. Nós somos os garçons. Preparamos a comida chega, a gente dá a vocês. Na verdade, prepara não, a gente serve a comida para vocês. Nós somos os garçons. Imagine você convidado para um dos restaurantes chiques daqui do Brasil, e quando alguém lhe interroga, qual foi a experiência daquele restaurante? E você diz assim: olha, eu vou te dizer, pense num garçom naquele dia. Rapaz, eu estou maravilhado com o garçom, e você fala com o garçom, as coisas ficam sem sentido. Você diz: não, eu esperava que ele falasse do prato, do ambiente sofisticado, das iguarias palatáveis, mas ele só falou do garçom. Pronto. É isso quando a igreja ela exalta e se forma em torno de personalidades humanas. E Paulo diz aqui: nós somos os garçons, nós somos apenas servos, nós não somos nem sequer convidados de honra. E aí, os servos, por meio, e Paulo vai dizer uma coisa interessante nesse versículo 5, na última frase dele, que ele vai dizer assim: nós somos servos por meio de quem vocês vieram a crer. Servos por meio de quem vocês vieram a crer. É o que ele diz no finalzinho do versículo 5, quando ele diz assim: apenas servos, por meio dos quais o que? Servo, ele e Apolo, vocês vieram a crer. O que ele está dizendo é que ele e Apolo eram como
canais, como dutos. A água da vida que jorra para a vida eterna chegou na cidade de Corinto, porque Deus colocou Paulo primeiro, depois Apolos, como dutos, por meio do qual corria a palavra de Deus por meio desses dutos. Então, a fonte da água da vida chega na cidade de Coríntios por meio desses dois dutos que Deus escolheu para fazer essa água da vida chegar. Quem eram eles? Paulo, primeiro, que foi o pioneiro ali, Atos 18 mostra isso, que ele fundou a igreja de Corinto, e depois Apolo, que deu continuidade ao trabalho depois que ele viajou, depois que Paulo viajou para Éfeso. E o que é que acontece, irmãos? Então, Paulo diz: nós somos, na realidade, servos por meio dos quais vocês vieram a crer. E vocês sabem, irmãos, que ninguém que sacia a sede, depois de saciar a sede, vai lá e dá um beijo no cano, agradecendo porque aquele cano saciou a sede dele. Ninguém faz isso. Se tiver com os neurônios em pleno funcionamento, você sabe que o cano é apenas o canal que transmite aquela água que chega até vocês. Ninguém bebe água até matar a sede e vai agradecer à torneira. Oh, torneira, muito obrigado, tal, tal. E ela entende que aquilo é meios. A mesma coisa é alguém que vai passar por uma cirurgia complexa, que exige de um profissional extremamente capacitado, uma cirurgia extremamente delicada. O cara estudou ali mais de 8 anos, né, porque ele estuda 6 de medicina, depois ele vai estudar mais para se especializar numa área, o que ele vai escolher. E aí, quando aquele cirurgião extremamente competente, que levou décadas para estudar, para se tornar competente, e aí ele vai lá, faz uma cirurgia, remove um tumor, remove alguma coisa dentro de você ali que ia lhe matar, e ele pega aquele bisturi e faz aqueles cortes cirúrgicos que você fica bem. Imagina a pessoa depois vai encontrar um médico e diz: médico, onde é que está o bisturi? O médico que você fez a minha cirurgia. O médico diz: esse bisturi está aqui, esse que é sujo. Já que você chega lá e beija o bisturi. Ó, bisturi, obrigado porque você fez isso. Não, o bisturi foi um instrumento. O médico é que foi o competente. Assim também, os servos de Deus, eles são apenas bisturis, irmãos. A glória é do Senhor. E aí, ninguém vai agradecer nem à torneira, nem ao bisturi. Então, Paulo está dizendo: vocês deveriam focar em Deus. Nós somos apenas servos por meio de quem crestes. A fé salvadora, o evangelho, veio de Deus. E Paulo está dizendo: nós, eu e Apolo, fomos o canal por meio do qual essa palavra, esse evangelho, chegou até vocês. E vocês deveriam glorificar, bendizer esse benefício maravilhoso da fé salvadora, mas vocês estão exaltando os canos, vocês estão formando partidos em torno de pessoas. E interessante é que quando ele dizia: eu sou de Paulo, ele estava dizendo assim: olha, eu não sou mais de ninguém. Eu não reconheço Pedro, eu não reconheço Apolo, eu não reconheço nem os outros grupos, eu só reconheço esse daqui. Esse é o ponto, irmãos. Vocês entendem? E aí Paulo termina dizendo assim: conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Vê o que é que ele diz, olha, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Irmãos, é como se o Senhor tivesse, é como se Paulo, na verdade, estivesse falando assim: o Senhor, irmãos de Coríntios, concedeu a mim a tarefa da fundação da igreja. E o Senhor concedeu a Apolo a tarefa da edificação dessa igreja. E aí, nós só fizemos o trabalho porque o Senhor nos concedeu poder para realizá-lo. Em outras palavras, a força, a inteligência, a capacidade, a sabedoria e o poder e todos os recursos necessários para elevar, para plantar uma igreja, vem do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, o Senhor concedeu a cada um, isto é, eu e Apolo, nós não somos os salvadores, nós não somos os senhores da igreja, nós não somos o Evangelho, nós não somos o Espírito Santo, nós não somos a fonte. Nós não somos a fonte, nós somos os canais. E aí, irmãos, aqui está a diferença entre o remido
carnal e o remido espiritual. O carnal, ele foca no homem, o espiritual foca e atribui tudo a Deus. O carnal, ele polariza em torno de figuras humanas. E nós temos que entender, irmãos, que é Deus que levanta pessoas, é Deus que capacita, dando dons às pessoas, é Deus que abençoa o trabalho e, no final das contas, a glória pertence a Ele. E os coríntios, portanto, precisavam aprender isso. Eles precisavam mudar o foco. Eles estavam com uma visão periférica, míope, acerca das coisas de Deus. E tirando a glória de Deus e dando glória aos homens. E eles precisavam mudar o foco, eles precisavam aprender que Deus é a fonte e que os ministros eram os serviçais. E aí, irmãos, ele vai agora, o que é que ele vai fazer agora a partir dos versos 6? Deixa eu só tomar uma água aqui. Ele vai trabalhar agora e ele vai usar uma metáfora, que ele vai utilizar essa metáfora até o versículo 8. É a metáfora da agricultura. Ele vai mostrar aqui a igreja como uma lavoura de Deus. E Paulo vai mostrar aqui, eu quero que vocês entendam, que os líderes são agricultores, mas Deus é quem dá o crescimento. Veja como é que ele usa essa metáfora, essa imagem da agricultura, da lavoura. Eu plantei, versos 6. Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. A metáfora aqui, irmãos, aí, vamos continuar o verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. A metáfora aqui, irmãos, é diferente, mas o ponto é o mesmo. Vocês perceberam que nesses versos aqui há 4 elementos da metáfora. Primeiro elemento, o que planta. Segundo, o que rega. A lavoura, que embora não seja expressamente mencionada, mas está subentendido aqui. E por fim, e o último, o que dá o crescimento. Então, nós temos aqui esses 4 elementos aí na história da edificação de igreja. E Paulo disse que ele plantou a semente. O que é que ele está querendo dizer aqui? Eu plantei, porque ele foi o fundador lá. Ninguém tinha chegado em Coríntios, foi ele que chegou. Se vocês quiserem ver isso, é só ir lá em Atos 18. Ele foi lá pregar o evangelho, passou 1 ano e meio lá, fundou a igreja. Então ele diz, olha, eu plantei a semente. E vocês lembram que o apóstolo Paulo, ele tinha um chamado muito específico para a obra missionária, para fazer missões, que consistia no chamado dele, chamado específico, em pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido anunciado. Ele deixou isso bem claro lá em Romanos 15. Ele disse, não, eu não quero edificar sobre o fundamento alheio. Eu quero anunciar Cristo onde ninguém ouviu falar dele. Onde ainda Cristo não era conhecido. Então, onde já tinha uma igreja, o cara que Paulo fazia? Ele, quando via uma comunidade de cristão, normalmente Paulo já passava longe, a não ser quando eram igrejas que ele tinha fundado, e ele ia lá para resolver problemas ou para receber algum suporte. Mas, na verdade, ele queria chegar onde Jesus não havia sido proclamado. Então, quando ele diz aqui, olha, eu plantei, início do versículo 6, eu plantei a semente, isto é, ele foi até Coríntios, ele pregou na cidade de Corinto, ele ficou 1 ano e meio entre aqueles irmãos, e quando terminou essa fase, ele viajou lá para Éfeso, e para continuar a tarefa de semear onde Cristo ainda não era conhecido. Aí o que é que acontece quando ele sai? Deus levantou quem? Apolo. E o que é que Apolo fez? Como é que ele vai plantar, se Paulo já tinha plantado? Aí ele faz o quê? Versículo 6. Eu plantei e Apolo fez o quê? Apolo regou. O que Apolo fez, ele vinha regando a semente
que o apóstolo Paulo deixou no chão. Paulo colocou a semente, plantou a semente e depois veio Apolo regando. E o que é que ele fazia isso? Discipulado, continuando pregando. E nós sabemos, irmãos, que Deus, ele chama uns para preparar o terreno, outros Deus chama para semear, outro Deus chama para regar e ainda outros Deus chama para colher. Por isso que em muitos lugares você vai pregar o evangelho, ninguém vai se converter. Porque Deus lhe chamou naquele momento, sabe para quê? Para você só plantar. Vai chegar um lá que vai colher. E é importante você entender que você, quando não trouxe nenhum resultado, você não foi fracassado, porque Deus não chama para a gente fazer resultado, Ele chama a gente para trabalhar. Os resultados é com Ele. E é importante também que quando você alcança uma vida, quando uma vida é alcançada por meio de você, você não se glorie, porque você diz assim, ó, antes dela ser alcançada, Deus passou os servos deles aqui para plantar. Eu tive o privilégio de colher. Isso daí, irmão, tira toda a soberba e toda a empáfia e toda a vaidade humana. Você diz, Senhor, eu tive o privilégio, melhor dizendo, de colher, mas eu sei que chegou pessoas aqui que semearam antes de mim. Assim também você pode ir na frente e alguém colher, mas Deus sabe que você plantou. Irmãos, a glória é de Deus, nós não precisamos nos vai descer. Nós ficamos felizes de servir ao Senhor. Por isso que quando você orar por alguém que você ama, não precisa orar assim, Senhor, faça com que ele se converta com minha pregação. Não, meu amigo, você está querendo glória, irmão? Faça isso não, diga assim, Senhor, salva essa pessoa. Nem que seja uma burra falando amor. Ele se converter. Eu quero que ele se converta, seja por mim ou com outro. Pai, isso daí não importa, eu quero ver essa vida salva. Então, irmãos, esse é o ministério. Há vários ministérios na igreja e nenhum é mais importante do que o outro. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus que dá o crescimento. A igreja é como um corpo que tem diversos membros, com diversos ministérios e com diversos dons. A vida e o crescimento da igreja são um milagre, irmãos, que só Deus pode realizar. Por isso que você tem que entender que o crescimento numérico de uma igreja, de uma instituição, ela pode ser fabricado pela carnalidade, pelas estratégias. Só é trazer coisas palatáveis que a gente lota uma igreja. Mas o crescimento espiritual de uma igreja só Deus consegue produzir. Só Ele. Então, ao usar a imagem da agricultura, Paulo mostra que os servos de Deus são, de fato, bastante limitados quanto à sua atuação dentro do reino de Deus. E aí, irmãos, Paulo podia plantar e Apolo podia regar, mas somente Deus, somente Ele podia dar o crescimento. E hoje, irmãos, infelizmente, alguns podem pregar a palavra, aliás, infelizmente não, felizmente, todos nós podemos pregar a palavra, somos livres para pregar a palavra. Nós podemos orar por parentes e amigos não remidos, como nós oramos aqui, pessoas descrentes. Mas a obra da salvação, propriamente dita, só Deus pode realizar, irmãos. Só Ele. A vida e o crescimento da igreja são um milagre do Senhor. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. Então, essa é a metáfora que o apóstolo Paulo usa aqui para descrever essa questão do crescimento da igreja, da agricultura. Irmãos, um dos heróis aqui do nosso país são os agricultores. Um povo trabalhador. E quando você, principalmente nós que estamos no contexto do sertão, no contexto nordestino, você vê como são pessoas, são verdadeiros guerreiros mesmo, que trabalham debaixo de sol, chão pegando fogo, terra dura, e os caras lá luta com a terra, e vai, e prepara a terra, e ara, e faz todos os recursos que cabe a ele. Mas muitas vezes nós vemos aquela angústia no coração dele. Por quê? Porque o que é necessário, que é a chuva para dar o crescimento, depende deles? Depende dos céus.
Assim também, irmãos, são os líderes. Nós somos limitados. O crescimento quem dá é o Senhor. É isso que nós devemos dizer. O crescimento da igreja é o que produz é o Senhor. É por isso que lá em Atos dizia que o Senhor, falando da igreja lá do primeiro século, ali em Atos, nos primeiros 3 capítulos, diz que era o Senhor que acrescentava o número daqueles que eram salvos. É o Senhor que acrescenta, irmão. Não somos nós que acrescentamos. Veja o verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que é que Paulo está querendo dizer aqui nos versos 7, quando ele diz assim, de modo que nem o que planta e o que rega são alguma coisa? Paulo está dizendo, olha, nós não somos nada. Nós não somos nada. É isso que ele diz aqui. Ele fala que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Irmãos, quando Paulo diz nós não somos nada, é claro que Paulo ele não está desrespeitando a liderança. Ele não está desmerecendo as pessoas que Deus levanta para trabalhar na obra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Que ele não está desmerecendo? Porque alguém pode dizer, Paulo está dizendo aqui que ele e Apolo não é nada, então ele está desmerecendo e ele não é isso. Por quê? Porque em outras cartas ele exalta pessoas que trabalham na obra do Senhor. Por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 29, ele exalta a pessoa de Epafrodito. Ele diz assim, olha, que ele quase que chega à morte, servindo a Deus. E ele, no capítulo 2 de Filipenses, ele pega, na verdade, 4 exemplos de pessoas que renunciaram e que se sacrificaram suas vidas no reino de Deus. Primeiro é Cristo, que ele diz assim, tem de vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Porque sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí depois disso aí, ele entra no próprio exemplo, ele diz, olha, eu estou sendo oferecido por libação. E ele fala isso. Aí ele vai citar o exemplo de Timóteo, que se sacrificou, e ele vai citar o exemplo de Epafrodito. E nesse capítulo 2 ele diz assim, muitos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então Paulo aqui, quando ele diz, o que planta e o que rega nada são, ele não está querendo desmerecer nesse sentido, né? Até porque também, lá em 1 Tessalonicenses 5, ele fala que a igreja deveria honrar os líderes, os pastores. Ele diz assim, em elevada estima, ou em algumas traduções diz, em consideração. Esse não é o ponto aqui de Coríntios, quando ele diz que o que planta, o que rega, nada são. O que Paulo está fazendo aqui é que, comparado a Deus, os ministros de Deus não são nada. É isso que ele está querendo dizer. Comparado ao trabalho que Deus tem para fazer, para que a vida espiritual cresça, na verdade, os servos de Deus não fazem nada. O trabalho realizado pelos homens é simplesmente insignificante diante daquilo que só Deus pode fazer. A igreja crescer, a igreja crescer em espiritualidade. E aí, irmãos, Paulo vai dizer aqui que os líderes de uma igreja, eles são verdadeiramente honrados, quando na verdade Deus é elevado. Irmãos, um líder honrado é aquele líder que ele não se exalta, mas na verdade que ele exalta Deus e ele mesmo se diminui. Ah, João Batista, que ele cresça e eu o quê? Diminua. E abrindo aqui um parênteses, irmãos. Rapaz, esse negócio de internet é coisa do cão. Pegaram um anão pregando e disse, olha, ele só não pode pregar naquele texto, que ele cresça e eu diminua. Eu disse, rapaz, esses caras têm que ir para o inferno mesmo, é para um negócio desse. Mas o que é que acontece, irmãos? Voltando aqui ao assunto, Paulo está dizendo assim, é muito interessante aqui para nós a gente considerar o que Paulo está falando aqui do papel passageiro do líder, irmãos. Que é uma coisa que, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. Eu estava falando aqui para os irmãos no culto de quinta-feira, a penúltima quinta-feira que eu vim.
Eu fui lá para a Serra Talhada, né? Passar uma semana lá pregando, nos 21 anos do aniversário de um seminário teológico do Sertão. E aí, irmãos, eu fui convidado no sábado para participar de uma reunião de todos os pastores batistas da conversão do Sertão. E quem veio foi um líder batista nacional que sai visitando os pastores batistas do Brasil inteiro. Aí o pastor Helder, né, que me chamou, disse: "Não, Rafael, fica lá com a gente, tu fica observando." Aí eu me afastei, né, que eu não sou batista, eu deixei eles lá, que era coisa de igreja, era coisa interna deles. Mas fiquei observando, né, o trâmite deles lá, aquela coisa toda. Meu irmão, o pastor que foi lá, com mais de 70 anos, cabelo todo branco, ele disse uma coisa assim que eu confesso aos irmãos que eu fiquei assim, eu fui dormir chocado nesse dia. Ele disse: "Irmãos," ele disse já chorando, ele disse: "Olha, lá em Manaus hoje existem 60 igrejas batistas, com média de 100 a 200 pessoas, cada uma delas, 100 pastores, 100." E ele disse: "O que é mais chocante é que nas reuniões, isso eu só estou falando das igrejas batistas, eles já estão esperando entre os meu meio batistas do Brasil." Eu estou falando da Batista Conversão, né? Junto à Conversão Batista, né? Porque hoje Batista pode significar tudo, desde coisa boa até coisa ruim. Mas estou falando da Batista da Conversão. Eles estão esperando o seguinte: nas reuniões eles já estão identificando que daqui a 20 anos, essa geração de pastores vão tudo morrer. Eles dizem assim: "Olha, reunião só os caras de cabelo branco, eu não vejo um de cabelo preto." Aí o que é que acontece? Já está tendo um gap, já está tendo um abismo. E eles, daqui a 20 anos, essa galera vai morrer e eles não estão vendo novos vocacionados. E eles estão assim, perplexos. E estão mais perplexos ainda que essas igrejas batistas, elas não estão vendo os jovens querendo o ministério. E segundo eles, isso, o que a gente tem mais temido é o seguinte: é que os jovens, a própria igreja batista diz assim: "Não, ó, pode se dedicar." Como eles são instituições grandes, né? Pode se dedicar, você vai ter um bom salário, seguro, plano de saúde, tudo. Os jovens não querem. Não, não quero, eu quero trilhar uma faculdade, tudo. Então, assim, vocês veem que não é nenhuma questão de medo, de segurança financeira, é porque não querem mesmo. Só que quando eu fui almoçar com o pastor lá, aí eu disse, né? Eu disse: "Ah, Helder, mas vocês sabem também que isso é um dos fatores, que é o seguinte, é que os líderes não preparam outros líderes. Os caras seguram o osso até morrer e não prepara." Irmãos, um líder ele tem que não ter medo de preparar ninguém não, para substituir. E o que é que acontece? Os caras seguram o osso até a última instância, e depois que morrer, a igreja é que se lasca lá com um pepino, não preparou ninguém, começa aquela coisa toda. E a gente sabe disso. Então, assim, e não há. E aí eu falei: eu digo, vocês têm que combater isso aí. Aí o próprio camarada que deu a palestra, que estava almoçando com a gente, ele disse que tinha uma igreja lá. O pastor hoje tem, irmãos, 89 anos pastoreando a igreja. A igreja lá, uma igreja tinha 3 mil membros, hoje tem 800. Por quê? Porque o cara está lá com uma mentalidade defasada, não se atualizou, porque muitos não continuam estudando, então está com aquela mentalidade lá, atrasada. O filho está com 51 anos, é o vice, ele não passa o bastão para o filho. O filho até diz assim: "Não, eu vou ser jubilado, vou me aposentar." Ele não larga. Ele diz: "Não, eu só largo até eu morrer." Gente, vocês entendem o perigo? Irmãos, Paulo diz lá em Timóteo, escrevendo a Timóteo, ele diz: "Olha, o que tu aprendeste de mim," ó a passagem de bastão, "ensina a homens idôneos para que ele passe para outros também." Então, irmãos, você quer ver a irresponsabilidade de qualquer líder? Ele pode ser piedoso o que for, se ele não pensa nas gerações seguintes, se ele não prepara ninguém, se ele não incentiva ninguém. Irmãos, é um irresponsável, é um mau líder. Porque Paulo não fez assim. Paulo preparou Timóteo
E Paulo não só preparou Timóteo, Paulo diz, olha, e tu vai fazer isso com outros também. E aí fica nessa coisa. Então assim, e aí muitos também, eu entendo, não concordo, mas entendo, que é que não sabe fazer outra coisa da vida. Até um lá disse, mas Rafael, eu entendo, pessoas passou a vida inteira pastoreando igreja, se ele bota outro e sai, ele vai fazer mais o que da vida? Que ele não sabe fazer mais outra coisa da vida. Eu entendo, mas eu digo assim, não precisa expulsar ele não, bota isso aí, a denominação é grande, bota para ele ser um conselheiro lá, fica nos bastidores. Mas vocês entendem, irmãos? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando Paulo diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, tal, essas coisas, é muito interessante. Eu abri toda essa digressão justamente para dizer o que eu quero dizer agora. A gente considerar que Paulo está falando aqui do papel passageiro dos líderes, irmãos. É uma coisa que nós temos que conscientizar, que todo líder, todo servo de Deus, o melhor que tiver, ele é substituível e ele tem prazo de validade. Vai chegar um momento que Deus vai dizer, amigo, ó, acabou-se. Não, cara, ó, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim. Cara, todo mundo, ele tem um prazo de validade e ele é substituível. Só que a galera acha que não tem prazo de validade e acha que é insubstituível. E não é assim que funciona. E Paulo aqui está falando sobre esse papel passageiro dos líderes. Deus levantou um servo, depois Deus de usar aquele servo ele passa. E aí o que é que Deus faz? Deus levanta novos agricultores, uma nova geração, e nessas mudanças que ocorrem dentro das igrejas, do trabalho de Deus, há um elemento que nunca muda. Qual é o elemento que nunca muda? Quem é, irmãos? É o Senhor, o que dá o crescimento à igreja. Ele é o que nunca muda. O resto vão passando, irmãos, vão passando. É isso que eu quero que vocês entendam, que Paulo está dizendo aqui. Olha, os servos vão passando. Deus levanta, usa, passa, pega outro, vê outra geração. E assim vai. A igreja de Cristo ela é dinâmica, ela não para. Gerações futuras vão se converter. A igreja de Cristo ela se compõe dos que se converteram, dos que são convertidos e dos que ainda hão de se converter. Então, só que existe um elemento nessa dinâmica que vai passando de geração em geração que não muda, que é imutável. Quem é? Deus é imutável com o seu poder. Os coríntios eram carnais porque eles estavam disputando esses grupinhos. Quais dos pastores é mais relevante? Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. E Paulo diz, foque naquele que vem concedendo o crescimento. Olhe para ele e não para aqueles que estão semeando. Vocês estão focando em quem? Nos agricultores ou em quem dá o crescimento? Olhe para aquele que dá o crescimento, que faz o milagre do crescimento. E não para aqueles que estão plantando. E aí Paulo, para nós fecharmos o último ponto, Paulo diz que os líderes possuem o mesmo objetivo e Deus os recompensará. Leia comigo os versos 8. Os líderes têm o mesmo objetivo e Deus os recompensará. Ora, o que planta e o que rega têm um só propósito. Eu quero parar por aqui, para depois nós continuarmos. Por que é que Paulo diz, olha, o que planta e o que rega tem um só propósito? Nós temos que entender. Irmãos, Paulo está dizendo assim, irmãos de Coríntios, entenda, eu e Apolo, nós não somos rivais, nós não estamos no octógono da graça brigando, nós não estamos competindo, nós não estamos degladiando, vocês estão ficando doidos. Quando ele diz assim, na verdade, o que planta e o que rega tem, a de vocês diz tem um só propósito? Ou o que planta e o que rega só são um? São um, né? Pronto. A minha já foi mais clara, mas quando a de vocês diz assim, o que planta e o que rega é um, o que ele está dizendo assim, olha, eu e Apolo não estamos em guerra, nós não estamos numa disputa de quebra de braço, nós não estamos aqui rivalizando, nós não somos polarizados, eles não eram polarizados. Paulo e Apolo tinham essa noção, só quem não tinha eram os seguidores deles, que na verdade não era para ser seguidores deles, ser seguidores de Cristo.
E Paulo, quando diz eu e Apolo somos um, que Paulo está dizendo que eles não estavam participando e que eles não tinham nada a ver com esse espírito divisionista. E realmente, irmãos, coitado de Apolo e o coitado de Paulo, não tinha nada a ver com isso. As pessoas usaram o nome deles para criar essas facções dentro da igreja, que tinha dentro da igreja. Infelizmente, algumas pessoas causam espírito divisionista em nome de alguém, sem que aquela pessoa queira participar disso. E é por isso que ele diz aqui: o que planta e o que rega são um. A metáfora aqui da lavoura continua, viu? Vocês estão vendo? Eles estão basicamente dizendo o seguinte: aquele que planta a semente e aquele que rega a semente, eles não são rivais, eles não são inimigos, eles são cooperadores e eles precisam um do outro. O que planta e o que rega são um. São um em quê? No sentido do mesmo objetivo, do mesmo intento. Não deveria haver inveja entre eles. Ele ocupa o mesmo nível no tocante ao serviço de Deus. E em um dia, irmãos, e esse dia será vindouro, a saber, no tribunal de Cristo, cada um receberá o seu galardão. É isso que ele diz no versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Isso é muito importante, irmãos, quando diz cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho. Isso é até importante para missões. Porque muitas vezes, às vezes nós pensamos que Deus vai recompensar os nossos resultados. Não, o resultado é com Ele. Como é que Ele vai recompensar? É o nosso trabalho. Por isso que há relatos de missionários, irmãos, que passaram a vida inteira em um campo e eles ficavam angustiados porque ninguém se convertia, ninguém se convertia. E muitos desses missionários morreram no campo sem ver uma conversão. E depois outros missionários chegaram ali para dar continuidade e houve uma conversão em massa. Deus há de honrá-lo, irmãos, entende? Porque Deus não está nos pedindo relatório de desempenho. Ele nos chama para o serviço. Até porque o resultado não é conosco, é com Ele, que faz crescer. A gente planta. Então, o Senhor não está nos cobrando resultados. Não sei quantas vidas para Cristo. E é um peso, né, muito, não no nosso caso, né, porque nós não aderimos ao sistema de apelo. Mas até porque esse sistema de apelo ele é recente. Ele começou com Charles Finney, que também era um herege, né, que viveu em torno de uns 200 anos atrás. Há uns 200 anos. Mas o que é que acontece? Deus não está preocupado com o resultado. Isso não é da nossa alçada, irmãos. É o trabalho, mesmo que não haja conversão. Entendeu? E aí, ele diz no versos 9, para nós fecharmos essa noite: pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Ele está falando dele e de Apolo, porque ele e Apolo eram cooperadores. Ele plantava, o outro regava, ambos eram um no mesmo propósito. Eles estavam cooperando. E eu acho interessante quando Paulo diz, nós somos cooperadores, porque se vocês tiverem intimidade com o Novo Testamento, e principalmente com as cartas paulinas, vocês vão perceber que essa palavra cooperadores é uma das palavras que Paulo mais usa. Ela é largamente usada e utilizada nos escritos do apóstolo Paulo. Ele fala de um cooperador, fulano, Beltrano, meu cooperador, fulano foi meu cooperador. E a palavra cooperador sempre era utilizada para designar aquelas pessoas que acompanhavam Paulo na tarefa, na pregação do evangelho. Muitas vezes nós pensamos que o apóstolo Paulo ele tinha uma carreira solo. E não, irmão. Ninguém, irmão, digo um negócio a vocês. Ninguém no reino de Deus caminha sozinho. É mentira. É mentira. Ele sempre tem pessoas o apoiando. Quando você vai pegar a carta de Romanos, se você quiser saber o time de Paulo, não era pequeno não, irmãos. Ele dá uma lista do time que acompanhava ele.
Está lá em Romanos 16. E ele começa, fulano de tal. E eu acho bonito os adjetivos que ele usa. Tal, só usando, falando do time. Não existe carreira solo no reino de Deus, irmãos. Não existe. E aí, Paulo, ele disse que ele e Apolo tinham essa relação de serem cooperadores. E a palavra cooperador sempre era utilizada para designar aquelas pessoas que acompanhavam Paulo na tarefa de pregação do evangelho. E Paulo disse que ele e Apolo tinham essa relação aqui. E interessante que ele vai usar, e nós vamos ver semana que vem, se Deus assim nos permitir, que ele vai sair da metáfora da agricultura e ele vai entrar na metáfora do edifício. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio o quê? Construtor, né? Isso ele saiu da agricultura e vai entrar no edifício, mas isso é para sábado. Hoje a gente fica só na questão da agricultura. Mas Paulo fala aqui que quando ele diz assim, cooperador, o que Paulo está querendo usar aqui? A lavoura, irmãos, é a igreja. E Paulo vai dizer que o edifício e a lavoura são essas duas metáforas que ele vem utilizando para falar que é a igreja. E ele vai continuar falando aqui do edifício semana que vem, utilizando essa metáfora da igreja como uma construção. E aí, irmãos, ele vai dizer que a igreja é uma construção, que não é nós que somos, que essa construção, ela pertence a nós. Ele vai dizer que nós somos trabalhadores de uma roça e participamos dessa cooperação, desse templo sagrado que é a igreja, mas esse edifício e essa lavoura não é nossa, ela pertence ao Senhor. Queridos, para finalizarmos aqui, o que é que esse texto, essa porção que nós lemos, ela tem a nos ensinar? Ela tem pelo menos 3 lições para nos ensinar. A primeira delas, irmãos, é que às vezes você se pega dizendo assim, meu Deus, eu prego para aquela pessoa, já evangelizei, já preguei, já orei, parece que essa pessoa é um coração tão duro. Irmãos, só há coração tão duro até Deus não quebrá-lo. Então, se você está aperreado, pegou 10, 15 vezes aquela pessoa, ela continua com o coração duro. Quem é que não tem o coração duro, a menos que Deus o quebre, irmãos? Ou você nasceu com o coração molezinho? Nosso coração é duro, irmãos. Foi Deus que tirou o coração de pedra e deu o coração de carne. Então não se aperreie, você vai plantar. E Deus é que na hora certa vai dar o crescimento. Entendeu? A segunda coisa que esse texto nos ensina é sobre o perigo das facções dentro da igreja. Sobre o perigo dos motins dentro da igreja. Muitas vezes, irmãos, Satanás manda pessoas para a igreja que, na verdade, vêm com o propósito de rasgar a unidade da igreja. Às vezes é uma patotinha aqui, com conversa ali, com conversa aquilo outro, com o fim de inocular, de injetar dentro da igreja a contenda e a divisão. E se Deus permite que você entre numa situação dessa, de onde você veja panelinhas e fofocas, no momento que você participou, você é responsável por pelo menos dizer, irmão, você já conversou com essa pessoa? Você já orou com ela? Não quero. Não, então você está fazendo o caminho errado aqui. Você já orou, já chamou ela para conversar? Já tentou conversar com ela? Não. Então, irmãos, você deve exortar essa pessoa. Então, irmãos, se você não fez isso, faça, porque do contrário, você está fazendo panelinhas dentro da igreja. E nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso, porque são por meio de pessoas que formam grupos, que conversas, e que isso começa a criar as panelas, facções, e daqui a pouco rasga o tecido da unidade da igreja. Nós precisamos ficar atentos em relação a isso, sobre essa divisão na igreja. Essa divisão. Uma das coisas que Satanás mais quer, irmãos, é rasgar a divisão da igreja. E vocês sabem que é terrível, irmão, quando a igreja está passando pelo processo de divisão. Eu acredito que não tenha nenhum aqui
que não tenha passado por processo de divisão. Deus já me botou logo, quando eu me converti, já botou logo não tem a fornalha, Deus disse assim, deixa eu logo engrossar as costas dele, para ele saber que, para ele não se iludir e ele não está exaltando pessoas. Rapaz, não foi nem um ano de conversão para o cara ficar feliz assim. Parece que no ano que eu me converti, Deus disse assim, deixa eu logo botar ele na estaca, porque foi eu me convertendo, a missão das Boas Novas se desmoronando, rapaz, um carnaval, uma carnalidade, não, o açougue ali da feira, e concomitante a isso, pai lá em casa perdendo todos os bens materiais, tudo, a gente sabendo que ia sair da casa, não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, mal tinha dinheiro para comprar uma feira. Então, assim, hoje eu vejo, Deus assim, deixa eu pegar você, empurrou a gente no imprensado, agora Deus botou no imprensado, irmão, que foi para assim. Hoje eu entendo que foi Deus já trabalhando, porque Ele vai usar, e eu sei que as provações que Ele bota, Ele pensando na gente lá na frente, mas foi um empresário que só o momento que eu tinha paz, era o momento que eu estava dentro do hospital evangelizando, ou quando eu ia dormir. Irmão, não é exagero não. Quando eu saía do hospital, eu lembrava de tudo que estava acontecendo, dava logo uma tristeza. Porque quando você estava evangelizando, você estava empolgado ali com Cristo e tal. Rapaz, pensa no imprensado. Então, assim, eu acredito que todos nós já passamos por divisões aqui na igreja. Eu, quando me converti, os irmãos assim são mais velhos, os irmãos da vida nova também, enfim. Então, assim, vocês sabem, irmãos, que não tem nada mais terrível, adoecedor de uma igreja que está passando por um momento de divisão. Cara, isso é terrível, isso atinge todo mundo. Então, é por isso, irmãos, que nós devemos zelar e velar pela comunhão da igreja. E evitar e expulsar ao máximo essa questão de partidarismo, de facções e de divisões dentro da igreja de Cristo. E a terceira coisa que esse texto nos ensina é nós não cultuarmos personalidade de homens. Irmãos, tem muitas pessoas, cristãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Estou falando de remidos agora, que por ter sido decepcionado por um líder, nunca mais se consertou na vida. Porque ele olhava para o líder não como um servo, ele olhava para o líder como um Deus. E no momento que aquele líder caiu, o bezerro de ouro do coração dele caiu também. E aí essa pessoa estava com o coração como o dos coríntios estava, com o coração no homem e não com o coração em Deus. É claro, irmãos, que o pecado de um líder, eu acredito que ele causa mais impacto. Não é que é maior, mas o impacto dele é mais porque ele influencia mais pessoas. Mas o fato é que tem muitas pessoas que se desmantelaram ou até deixaram de congregar na vida cristã porque os olhos e o coração dele estavam focados em um líder humano pecador e não em Deus. Por isso que nós devemos dizer ao Senhor sempre, Deus. Irmão, a gente tem o dedo podre. Onde a gente toca é idolatria pura. É num filho, é num emprego, é num time, é num partido político, é num líder religioso. O nosso coração é a fábrica de ídolo. E esse texto nos ensina. E o interessante é que Paulo fala isso. Quem estudou aqui comigo o capítulo 2, Paulo disse, olha, quando eu fui ter com vocês, ou seja, quando eu fui fundar essa igreja aí, quando eu cheguei aí como missionário, eu não fui com palavras persuasivas. Por que ele disse que não foi? Com sabedoria humana. Ele disse, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas de Deus. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos olhar todos como pecadores limitados e saber que o nosso foco tem que ser em Deus. Deus abençoe a vida de vocês todos.